Haisai família, estamos começando mais um Hash Gang Podcast, o seu podcast de cultura asiática em todos os sentidos. Muito prazer em te receber aqui, eu sou o John Errara. Eu sou o Mitch. E aí, Mitch? Demos um time skip de novo e estamos de volta aqui, né? Mas ainda estamos em 2022, ano da Copa, ano das eleições. Vocês conhecem Elon Musk? Não, tô brincando, gente. Mas a gente não tá à toa com uma camisa de futebol, tá? Total. Hoje temos um convidado muito especial, Aproveitar né? esse clima de Copa, Sim, né? com Porque certeza. assim, tem duas coisas que eu gosto muito, cara. Olimpíadas e Copa do Mundo. Canarinho pistola, seleção jogando, Madalena cheia. Neymar caindo. É, isso aí... Não, calma. Menino Ney é homem Ney, agora ele vai jogar muito. Mano, Eu boto fé. traz boto o fé. Hexa, Ney. Tô brincando. Apresenta o nosso convidado de hoje. Cara, nosso convidado, ele é jornalista e ele é especialista na J-League, que é a liga japonesa, mas o convidado vai saber falar melhor do que eu. Por favor. Thiago, uma salva de palmas, nossos... Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Meu nome é Thiago Bontempo, sou jornalista e desde 2010 eu acompanho o futebol japonês, tanto a J-League quanto a seleção japonesa. Isso é da hora, cara. Porque assim, a gente sempre busca as referências, né? E o nosso podcast ele tá muito alinhado com isso. Porque, querendo ou não, isso no nosso déficit tipo, da nossa idade, a gente não teve muito contato. Hoje as coisas você consegue acompanhar mais de perto. Aqui nos bastidores, o Thiago tava até falando de como acompanhar a J-League, assistir os jogos. Então segue com a gente até o final aí que você vai ver, vai ser bem legal. Beleza? Primeiramente, Thiago, muito bem-vindo, muito obrigado por ter topado estar gravando com a gente. Eu que Clima agradeço. de Copa. Né? Nada melhor do que falar de futebol, o pessoal gosta bastante aqui também. E, cara, me apresenta um pouco de você, um pouco da tua história, como você se envolveu tanto com a J-League quanto com a cultura, né? Porque não é tão simples assim. Muita gente que gosta de cultura não gosta muito de futebol. Como começou tudo isso daí? Né? Até porque, em primeiro lugar, eu não sou descendente de japonês, né? Eu também não sou de São Paulo, eu nasci em Minas, cresci em Mato Grosso, depois que vim para São Paulo. É uma trajetória meio incomum, né? Mas desde criança eu tive um certo contato com a cultura japonesa, primeiro por causa dos animes, né? Que começaram a ser transmitidos na TV Manchete nos anos 90, por causa de videogames também. E eu fiz judô quando era criança, e aí eu aprendi as primeiras palavras do idioma japonês. Contar até 10. Contar até 10, E então já, desde criança, já tinha esse certo interesse pela cultura japonesa. E depois de adulto, né, depois no ensino médio eu estudei inglês, e depois eu pensei, eu queria aprender algum outro idioma. Eu pensei, por que não japonês, né? Totalmente diferente de tudo, mas como eu tinha interesse por idiomas e tal, comecei a estudar japonês primeiro só por curiosidade mesmo, sem nenhum objetivo Mas específico. você estudou bastante tempo, você tava falando pra nós aqui nos bastidores, né? Eu fiz o curso da Aliança Cultural Brasil-Japão do início até o fim, então eu estudei vários Até o anos. avançado 4, né? Se eu não me engano, né? É que eles mudam bastante os métodos, né? Mas eu fiz até o avançado, Caramba. até terminado. E eu não tinha, assim, um objetivo específico de estudar, eu só estudava porque achava legal mesmo, eu gostava da cultura, queria aprender mais sobre o Japão e... Nada melhor que aprender a língua, né? Tipo, faz sentido. E aí, em certo momento, eu decidi juntar duas coisas que eu gosto, que é tanto o Japão quanto o futebol. Comecei a pesquisar sobre os times japoneses, qual time de cada província, qual que era a origem dos nomes, ficar pesquisando os kanji, o significado do kanji, que às vezes o nome do time tinha alguma relação com o significado do kanji. Por exemplo, Kashima Antlers, lá que o kanji de Kashima literalmente a ilha dos veados, porque tem o templo lá, o templo shintoísta, que tem muitos desses animais. Sim. Lá, e o mascote do Kashima é o veado, né? Tem aqueles chifres lá. Eu já vi o escudo deles, é real isso, né? Da hora, né? Então, eu achei bem legal que cada time tem essa história bem, bem específica, sempre que liga com a cidade, com a província, e eu continuei pesquisando, fui procurar os jogos, assistir os jogos, eu comecei a acompanhar mais de perto a seleção, que eu só acompanhava na Copa do Mundo, né? Todo mundo, né, cara? Todo mundo queria... Assim, pelo menos que eu pego, desde 2002, a galera... E o Japão tem se classificado sempre, isso é muito bom, né? Isso mostra resultado. Mas em casa eram duas reuniões. A reunião quando tinha jogo do Brasil e uma
reunião quando tinha jogo do Japão, porque todo mundo tem muito carinho, né? Até por descendência, tudo, mas a gente se reunia pra assistir também. Mas aí você começou a ter interesse na J-League e continuou acompanhando direto, e como isso entrou pra esse lado do jornalismo também? Foi na época que eu tava para começar a faculdade de jornalismo que eu comecei a acompanhar o futebol japonês, né? E quando eu pensei em ir para essa área de jornalismo, eu já queria trabalhar com esporte, mas eu me imaginava acompanhando o futebol brasileiro, europeu. Mas aí quando eu me dei conta, eu estava acompanhando muito mais o japonês do que os outros e decidi me focar nisso. Mas pra você, o que tem assim de especial na J-League que te faz gostar mais dela a ponto de você ser um especialista do que, sei lá, gostar, por exemplo, da Liga Europeia, que é onde tá, vai, entre aspas, a nata do futebol mundial? Assim, eu sempre gostei de futebol, de assistir qualquer coisa. Desde criança, se tivesse passando um jogo Tinha na TV, televisão. eu queria assistir, não importa de quem fosse. Quando é Copa do Mundo, eu paro tudo porque eu quero ver todos os jogos, todas as seleções, eu sempre quero assistir tudo. Fez parte de bolão já? Mais ou menos. E assim, eu não. Eu gosto de assistir umas ligas da Europa também, mas até difícil explicar, né, porque que eu acompanho mais o do Japão, mas assim, eu digo que que quando você gosta de alguma coisa, quando é uma paixão, você não explica, é algo que não tem lógica, é algo que simplesmente você se apaixona por aquilo e Perfeito. É porque junta as duas coisas que ele curte, né? Ele já curtia a cultura japonesa, ele Sim. já tava trocando ideia com a gente sobre isso, e também futebol. Então, cria uma conexão, ainda mais porque no Japão, não sei se nos outros times da Ásia são assim também, mas tudo no Japão tem muito significado. Tudo tem um porquê por trás e é secular, e por isso que está lá. Ser irmã do chá tem isso também. Então, mesmo os times, você vê que tem muita representatividade nesse sentido, para mostrar as origens da província, isso é importante também. Para quem não sabe, o Japão tem 47 províncias, viu? Então, cada uma tem uma cultura específica, nem todo mundo come a mesma coisa, fala a mesma coisa e gosta das mesmas coisas. Os climas são bem diferentes também. E você já foi para lá? A gente tava trocando uma ideia a respeito, né? eu fui para lá pela primeira vez em 2019, através de um curso de cultura japonesa da JICA. Eu fiquei 40 dias em Yokohama. Foi a primeira vez que eu fui para lá. Ah, legal. Yokohama ainda é grandona, né, cara? Sim. Dá vontade de ficar. E conta mais do curso, assim, como que foi essa experiência? O que você aprendeu lá? E assim, eu sempre tive esse interesse em conhecer o Japão e quando eu descobri que tinha bolsas de estudo para lá, esse passou a ser meu objetivo, tanto estudando o idioma japonês, quanto já pensando até em algo profissionalmente para o futuro. Só que, como não descendente, a única bolsa que eu tinha, que eu podia prestar, era o MEXT, que é a bolsa financiada pelo Ministério da Educação do Japão, para você fazer pesquisa e pós-graduação em universidade japonesa. E eu prestei essa bolsa algumas vezes e não consegui passar. Para mim era uma frustração muito grande, né? Porque eu via como era a única possibilidade que eu tinha de ir. E eu cheguei a ser reprovado 5 anos seguidos nessa prova. Mas aí, quando eu já estava quase que para estourar o limite de idade, já vi que não ia mais poder prestar essa bolsa e já estava pensando que não tinha mais como realizar esse sonho, foi quando um amigo meu veio me falar que a JICA, eles estavam com um curso que agora era também aberto para não descendentes. E ele falou, esse curso eu acho que se encaixa no seu perfil, por que você não se inscreve, né? E era esse curso sobre cultura japonesa, que é voltado para pessoas que estão ativas em alguma entidade da comunidade japonesa na sua cidade, com o objetivo de que essa pessoa aprenda sobre diferentes atividades para poder divulgar a cultura dentro da sua comunidade. E enquanto eu buscava saber sobre essas bolsas de estudo, sobre as possibilidades de ir para lá, eu participei do Koshukai da ACEBEX, que é a entidade que eu participo, a entidade que é a Associação dos Ex-Bolsistas, né? Que faz um curso preparatório para os futuros bolsistas. Eu fiz esse curso justamente para poder conhecer pessoas que estavam indo para o Japão, pessoas que voltaram, para conversar com pessoas que tiveram essa experiência.
E foi esse curso que me abriu portas para fazer trabalho voluntário, que é coisa que eu nunca tinha feito antes. Então eu comecei a ajudar Festival do Japão, Então, Matsuris, Undokais, enfim, qualquer tipo de evento ligado à comunidade japonesa, eu ia lá para participar como voluntário. E por causa disso, eu acho que contribuiu bastante para eu ser escolhido para essa bolsa da JICA, que era justamente isso que eles queriam, esse perfil de a pessoa que esteja bem ativa na comunidade, trabalhando em prol de divulgar a cultura japonesa. Isso também eu já fazia profissionalmente como jornalista, não só acompanhando a J-League, a seleção japonesa, mas também apresentando para o público brasileiro a cultura esportiva japonesa no geral, né? Sim, Tem muitas isso é- peculiaridades, né, do Japão que às vezes passa batido e que se você for ver na mídia tradicional, eles só vão reportar alguma coisa quando, por exemplo, algum brasileiro faz alguma coisa de destaque no Japão. Hat-trick, o cara marca e eles falam, né? Só vão falar, tal brasileiro fez gol lá e não vão dar nenhum tipo de contexto, né? Mas o que eu faço é algo mais aprofundado, é você explicar. Por exemplo, já fiz séries de posts explicando a origem do nome de todos os times japoneses, às vezes várias curiosidades também, tentando dar mais contexto, né? O que a imprensa japonesa está falando, enfim, é algo, acho que já é uma forma também de aproximar um pouco mais, Desmistificar mesmo, né? Isso. Sempre também você vê muitos clichês, né? Sempre que tem alguma transmissão na TV brasileira, por exemplo, de algum jogo do time ou da seleção japonesa, muitos comentaristas sempre vão naqueles clichês de sempre, que às vezes estão perdidos já nos anos 90, né? Eles correm muito, tá ligado? Tipo, Eles vão falar de um estilo de jogo que há décadas que o Japão não usa mais, mas, enfim, é o que tá. Isso é um problema que a gente encontra, tá? Porque assim, existe muito pouco material, muito pouco não, pouco, né? Existe pouco material falando atualidades. E assim, o que você vai ver, tá tudo em japonês, tá tudo pra região de lá, que são as atualidades. Então o que o cara faz? Ele pesquisa na internet, ele encontra registros de 90, e pra ele, assim, é o que tá escrito lá e é o certo. Mas não, as coisas mudaram. Mesmo esse fato que você falou com relação à tua viagem, é uma coisa que muda, mostra que a comunidade tá mudando também, né? Porque antigamente isso é real, as bolsas eram só para descendentes para tentarem manter a hegemonia dentro dos kaikans, para eles continuarem funcionando. Só que agora eles perceberam que a miscigenação vem, é algo que não vai ser mudado, e a gente precisa trabalhar para que isso continue. Então, eles começaram a abrir as portas, ainda assim, não é tudo, né? E infelizmente, eu acredito que tem que abrir todos. Mas muitos cursos estão abrindo justamente porque eles acreditam que o potencial de difusão de cultura é maior pelos não descendentes hoje ou por pessoas que gostam da cultura do que efetivamente um laço sanguíneo vai definir alguma coisa, né? Mas com relação à J-League mesmo, que você está falando, isso é muito fato, porque os dados são muito antigos. Eu mesmo fui pesquisar, porque eu pesquiso, né, gente? Estudo antes de trocar uma ideia. E eu vejo que eu me informei muito melhor, e sem puxar saquismo também, contigo, do que estava acontecendo lá, do que eu fui pesquisar na internet comum. Óbvio que a internet facilitou muita coisa, mas é tudo muito informal aqui no Brasil. Não tem, sabe, um pretexto que você consiga pesquisar diretamente. A internet é boa assim, você vai no YouTube, é compilado, sei lá, gols da seleção japonesa. Tipo, sabe, uma coisa muito específica, assim, que não precisa de um material explicativo, né? É só Mas um puxando vídeo esse ali, né? gancho aí, ó. Tiago, você falou assim que existem suas peculiaridades, né? O que tem, você vê, enxerga, por exemplo, na J-League, que é mais peculiar o jeito deles jogarem do que, sei lá, Brasil ou Argentina? Qual é a principal característica do futebol japonês na liga? assim, talvez a coisa que mais me chamou a atenção quando eu fui pra lá, não era nem o jogo em si, mas as torcidas. Certo? Porque o torcedor de lá, ele tem uma característica que, assim, a cultura de se torcer no Japão é uma coisa muito recente. Até os anos 90, o japonês não tinha esse conceito de ir pro estádio para torcer para um time de futebol. Isso não existia. Então é uma coisa que foi criada recentemente. Aliás, quando a própria J-League foi criada, um dos principais objetivos era justamente criar uma cultura que o país não tinha, que era a cultura de torcida, de torcer para um time de futebol.
E por isso que os times eram obrigados a não ter nome de empresa e sim ter o nome da cidade ou da província, porque eles queriam fortalecer esses laços para que a pessoa tivesse orgulho de torcer para o time da sua região. Da onde ele veio. Isso. E o que eu vejo nas torcidas atualmente é que eu até lembro de um jornalista que foi referência para mim, que ele resumiu assim: os japoneses pegaram as coisas boas do futebol e trouxeram para eles e deixaram de lado as ruins. Como assim? Porque não existe violência nenhuma entre as torcidas de lá. Casos de assim, brigas ou algum tipo de confusão é muito raro ter qualquer tipo de incidente assim. Não existem ofensas, nunca ouvi falar. Ofensas entre as torcidas. Então, quando você vai para o estádio, mesmo que você tiver, pode ser clássico, pode ser jogo assim importante, você vai com a camisa do time adversário e aí você anda tranquilamente no meio dos... Você não vai ser expulso do metrô, né? E arquibancada compartilhada, não é? Tem isso também, não tem? Tem também. Tem assim, as torcidas organizadas, que geralmente ficam atrás do gol, né? Atrás de cada gol. E tem o setor família também. Aliás, mais de metade do público é composto de famílias. Tem um público feminino muito grande também. Então, é bem variado de crianças a idosos. E assim, indo pro estádio, é muito tranquilo. Totalmente diferente de ir para um estádio aqui no Brasil. Você até pensando, o pessoal tá todo mundo tranquilo, andando como se não tivesse acontecendo nada. Um amistoso. Não tá... Mas quando entra no estádio, quando começa o jogo, eles começam a cantar e a pular e não para até o apito final. Assim, acho que talvez a maior diferença pro Brasil, que no jogo daqui, se o time, por exemplo, toma um gol ou tá perdendo, ou vão começar a xingar, a vaiar, ou vão ficar quietos. No Japão não, se o time toma um gol, eles continuam cantando, se tá jogando mal, continuam cantando. Claro que se o time perde, às vezes tá jogando muito mal, na fase ruim, eles vão vaiar, mas só depois que acabou. Então eles têm meio que esse conceito de 12º jogador, né? Eles abraçam esse conceito de... porque se você vaiar durante o jogo, a tendência é que o cara fique mais puto e... Mas nem uma xingadinha no juiz, assim, porque, pô, ajuda, né? Não, pior que não. Eu xingo pra outro. Eu xingo pra caralho. Até aconteceu algumas vezes, isso até vira notícia quando acontece de algum torcedor ser flagrado xingando. Então ia ser preso lá. Ele é banido. Pior que sim, é banido. Do estádio, né? Eu já vi casos de... Quando a câmera flagrou um torcedor mostrando o dedo do meio durante o jogo e ele foi banido. Ele pegou não sei quantos meses sem poder ir no estádio. Enfim, eles levam muito a sério isso e... É que assim, tudo tem um contexto. Obviamente, né, tipo, a sociedade lá é um outro molde, né? Tem suas qualidades e suas dificuldades. Mas eles levam isso muito a sério e eu não acho ruim, cara, porque hoje eu amo meu Brasil, eu amo meu time. Mas é muito difícil você, por exemplo, conseguir assistir um clássico. Você não pode... Não é mais um tempo, por exemplo, você tá com uma criança, você vai levar ela pra assistir um clássico... Não se leva a criança pra clássico. Não tem como, cara. Às vezes até jogos menores. Se o time tá em uma fase, você não sabe o que vai acontecer. Exato. Às vezes é melhor prevenir aqui, tipo, no pequeno, e corrigir já de uma vez, do que deixar isso expandindo até que... Cara, tacam pedra. Sabe? Tem jogador que vai embora e fala assim, não dá, mano. Então, eu acho muito extremo também, porque a gente vem de um lugar diferente, mas não acho errado. Eu acho que tem que curtir, mas não jogando pedra no amiguinho, né? Pelo menos um rojão, né, cara? Você puxou um assunto da hora. Quais são os maiores clássicos de lá? Assim, porque eu imagino clássico aqui, eu imagino Santos e São Paulo, eu imagino Corinthians e Palmeiras, Grêmio e Inter... Flamengo e Fluminense, Botafogo e Vasco, Flamengo e Vasco, enfim, a gente imagina isso de clássico. Qual o maior clássico de lá? Sim, eu diria que atualmente o maior clássico seria entre Yokohama F. Marinos e Kawasaki Frontale, que são dois times da mesma província de Kanagawa e que são os times que nos últimos anos estão sempre disputando o título. Aliás, semana passada, esse início, né, de novembro, foi a última rodada, né, terminou até um pouco antes da temporada por causa da Copa do Mundo. O Yokohama foi campeão, nos 2 anos anteriores foi o Kawasaki, em 2019 foi o Yokohama, 17 e 16 foi o Kawasaki. Então tá nos últimos anos só esses dois times assim se revezando assim entre as disputas de título. São atualmente os dois times mais fortes, mas assim,
historicamente, a maior rivalidade eu diria que era entre o Tóquio Verde e o Marinos, porque isso vem desde a era amadora, que quando era o Tóquio Verde era o time da Yomiuri, que era a corporação de jornal, de televisão, Sim, e o Marinos, que era o time da Nissan, né, a a montadora. montadora de automóveis. Desde nos anos 80, na era amadora, esses dois times, da Nissan e da Yomiuri, eram a grande rivalidade, os jogadores da seleção jogavam nesse time, e quando teve a transição para o profissional, criou a J-League, eram os dois principais times, né, quando começou a J-League, tanto o Verde, na época era Verde Kawasaki, né, Uhum. e era Yokohama Tem vários Marinos. brasileiros que jogaram por esses times também, né? Sim, principalmente no verde. É. O Marinos no início ele contratava jogadores argentinos, depois foi mudando, atualmente tem vários brasileiros. Mas tinha essa grande rivalidade quando começou o profissional, né? Então historicamente esses dois, hoje o verde já caiu, está na segunda divisão, então praticamente não se enfrentam mais. Mas foi nessa época que começou o profissionalismo que surgiu o Kashima Antlers, que era de uma cidade, da cidade de Kashima, que é uma cidadezinha lá no interior de Ibaraki, que ninguém conhecia, mas graças ao time de futebol, a maioria dos japoneses hoje conhece. Isso não foi o time do Zico? Exatamente, um Aí, ó. time que o Zico foi. Estamos conversando aqui. E o Kashima Antlers acabou se tornando o maior campeão da J-League, né? E outro time também que cresceu bastante, principalmente por causa da torcida, é o Urawa Reds, que é o time de Saitama. Então, questão assim de torcida e de fanatismo da torcida, eu diria que o maior clássico seria entre Kashima e Urawa, que também são províncias próximas, né? Saitama e Ibaraki. Tem uma rivalidade bem grande entre esses dois. Urawa Reds foi o time do Túlio Tanaka. Isso. Emerson Sheik jogou lá também. Emerson Sheik jogou lá também. Washington. Coração valente. Pô, cara. Eu lembro, quando eu era moleque, eu lia muito o Lance, o jornal. Aí eu ficava acompanhando na época de transferência, que ele já não tinha jogo, né? Janeiro, sempre tinha. Aí eu ficava acompanhando pra ver se tinha algum time japonês que comprava alguém aqui. Só pra saber os nomes. Eu lembro, Jorge Wagner foi pra lá também. Tem vários nomes aqui que se destacaram. Hoje eu vejo menos, né? Não sei se eles vão atrás da base. Porque também o ticket médio de jogador aqui no Brasil ficou muito mais caro. Mas ainda bem que tem bastante jogador brasileiro lá e eles fizeram muita história. O Zico, lá no Japão, se vocês não sabem, vocês devem saber porque isso faz reportagem, né? Não é à toa que ele foi desfilar com a... Como é esse nome? A tocha olímpica. Ele é um deus lá, tipo, do futebol. O que é Pelé no Brasil é Zico no Japão. Nesse sentido, né? Mas hoje, a gente tinha até trocado uma ideia disso. Tem muito brasileiro lá e por que esses caras a gente não vê, por exemplo, se naturalizando mais? Já que você tem alguma noção disso daí? Assim, os brasileiros que se naturalizaram, na verdade, foram bem poucos. Até porque é bem complicado o processo de naturalização. Precisa ficar pelo menos 5 anos, né, morando lá Sim. direto. E talvez o principal maior dificuldade é que tem que falar japonês. Então são bem poucos os jogadores que aprendem a falar o japonês. Já vi caso de jogador que chegou a considerar se naturalizar, mas depois quando viu que tinha que aprender japonês já desistiu. Mas não foram assim muitos brasileiros que se naturalizaram, até porque é difícil, né, o jogador ficar tanto tempo assim, tantos anos seguidos, e às vezes até alguns que ficam muito tempo, quando já teria completado esse período, já estão, assim, já passou o auge da carreira, então já não, pensando assim em seleção já é algo que não compensaria mais. Enquanto outros que vão muito jovens se destacam lá, acabam indo para outros campos maiores, por exemplo, o Hulk, que começou a carreira no Japão, chegou lá muito jovem, logo foi contratado para a Europa, até o próprio Emerson Sheik, que começou a carreira no Japão também, chegaram até a considerar a naturalização dele, só que aí ele recebeu proposta do Qatar, né, e foi pro futebol do Qatar. Por isso que ele é o Emerson Sheik, não o Emerson Samurai ou qualquer outra coisa do tipo. Faz sentido, vai. Tudo... já pensou se ele tivesse se naturalizado japonês, se ele tivesse rejeitado o Qatar? Mas hoje a gente vê uma seleção que é... a gente tava falando de J-League, mas eu tô puxando pra um assunto meio Copa, né?
Eu tô emocionado, cara. Eu tô muito emocionado. Você acha que isso justifica, por exemplo, o fato de não terem mais tantos brasileiros que representam na seleção? Ou é mais porque o futebol japonês evoluiu muito desde quando eles foram necessários, assim? Ah, com certeza evoluiu bastante, né? Se você for comparar dos anos 90 com hoje, que nos anos 90 o Kazu, que era o principal craque da seleção, ele praticamente não conseguiu jogar na Europa, né? Ele teve uma passagem rápida lá pelo campeonato italiano, ficou pouco tempo e voltou, não conseguiu se firmar lá. Depois que no final, já perto dos anos 2000, depois da Copa de 98, né, o Nakata foi para lá e aí começou a abrir as portas para vários japoneses nos anos 2000. Já teve vários, os principais jogadores japoneses já conseguiam ir para a Europa e alguns até como o Nakata e o Nakamura já podiam se destacar lá, né? Fizeram algumas temporadas muito boas e a partir dos anos 2010 já chegou ao ponto em que quase todo mundo da seleção japonesa já jogava na Europa, né? Em alguma das ligas, né? Não precisa ser... A gente não tá falando de ligas de primeira divisão, mas é um futebol mais tradicional também. Mesmo que eu tô jogando na segunda divisão da liga inglesa. Cara, é uma liga, não é uma liga qualquer, é uma liga que tem investimento, menor do que a Premier, claro, mas tem mais tradição, né? E os caras jogam mesmo lá. A segunda divisão inglesa já é melhor do que várias outras primeiras divisões Primeiras da Europa, divisões de né? outros lugares. Verdade. Você acompanha mais alguma liga, tipo asiática? Você acompanha a Champions de lá? A Liga dos Campeões da Ásia acompanho sempre, né? Principalmente os jogos dos times japoneses. Então sempre tem as rivalidades, né? Principalmente com times coreanos, com times chineses. Fico imaginando essa rivalidade, né? Porque rivalidade aqui a gente imagina os caras descendo do ônibus, tipo, sei lá, jogo na Argentina, por exemplo. Cara, Nossa, é foda. Imagina River e Boca, tipo. Então. Não, eu ia falar, acho que lá não deve ser nesse nível, né? Tipo, sei lá, a mesma coisa que, tipo, Palmeiras e, sei lá, O que eu tava falando do Boca Kashima Juniors, antes, sabe? né? Tipo, não... Não, mas eu digo... De peso. O peso, assim, sabe? Tipo, não só o peso em cima dos jogadores, mas também o peso, assim, em cima da torcida, sabe? Que os ânimos se exaltam e tal. Acho que esse tipo de coisa não acontece, né? Nem na Champions. Na Champions, né? Olha, dentro do Japão as rivalidades são geralmente amistosas, né? Mas na Ásia as coisas já ficam um pouco mais pesadas porque tem um lado político que fala muito forte, né? Então, principalmente quando é Japão e Coreia, ou mais ainda quando é Japão e China, principalmente quando o jogo é fora do Japão, às vezes costuma ter alguns problemas. Eu lembro que a seleção japonesa sofreu bastante quando jogou a Copa da Ásia na China em 2004, porque o Japão jogou acho que praticamente todos os jogos em cidades que foram ocupadas pelo exército japonês durante a Segunda Guerra. Então ainda existia um sentimento anti-Japão muito forte lá. Então, hino nacional era vai o tempo todo. Enfim, o Japão jogou sendo praticamente vaiado todos os jogos o tempo inteiro. E o Japão foi campeão dessa Copa da Ásia na China. E depois que terminou, né, a final, e o Japão ganhou da China na final ainda, então a coisa ficou muito feia. Teve muitos protestos fora do estádio, teve que levar exército, polícia, não sei quantos centenas de policiais ou soldados para conter a multidão que queimava a bandeira do Japão, que não queria aceitar a derrota de jeito nenhum. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Depois você dá uma pesquisada, tem alguns vídeos no YouTube foi muito tenso, principalmente para os japoneses, né, que tiveram que ficar várias horas lá no estádio esperando para poder sair. Isso 2004? Copa da Ásia 2004, foi chega tenso. A ser contra-intuitivo, né, porque a gente pensa assim, o Japão tem uma tradição de ser tranquilo, né, no estádio entre eles, Coreia, China também. Então, tipo, a gente não pensa que quando vai ter alguma disputa de um time japonês com um time chinês que vai acontecer esse tipo de coisa. Porque, assim, aqui na América do Sul, beleza. Assim, tem um histórico das torcidas serem mais violentas. Mas daí você mexe com outros contextos, né, cara? Não, sim, mas falam que o futebol nada mais é do que... Não que é uma guerra, mas é uma simulação de confronto
entre nações, é um confronto moderno. Não, mas eu digo assim, a gente já tem, por mais assim que seja uma coisa, eu acho triste isso, né? Mas a gente já tem um contexto aqui na América do Sul, sei lá, de ir pra um jogo de futebol pra sair na porrada, sabe? Lógico, eu sei que nem todo mundo faz isso, eu, por exemplo, não faço, mas, enfim. Sou da paz, né? Tipo, na Ásia não existe isso, tá ligado? Então, tipo, você contando essa história, tipo, acaba sendo uma novidade pra gente mesmo, porque, cara, é tipo, surreal, né? Mas se for pensar pelo lado político, realmente faz muito sentido isso, né? Uma coisa que eu queria saber, você falou muito das curiosidades, né, com relação às províncias. Além do Kashima, teve mais alguma que te chamou a atenção, assim? Tipo, por exemplo, dentro das províncias, a logo significa alguma coisa? Eu vi acho que foi uma postagem que você fez até, que o uniforme de um time, acho que o da seleção do Japão, o uniforme de treino, é baseado naquele Mochitsuki, né? Que é o docinho de mochi. Ah, o Sakuramochi. É. Eles fizeram, foi Tem mais agora, alguma né? curiosidade nesse sentido, assim? Eu acho legal, cara. Eu gosto muito disso aí. Nossa, tem muitas. Você tava falando aí de significado, né? Dos nomes, dos escudos. Um que eu sempre lembro bastante é o do Sanfrecce Hiroshima, o time lá da província, né, de Hiroshima, que o nome Sanfrecce é uma mistura de japonês, né, o san, que é 3, com frecce, que é flecha em italiano. Então, literalmente, é 3 flechas, e no escudo do time tem 3 flechas. E muita gente, às vezes, que vai acompanhar o escudo do time, nem se toca, né? Pra que tem aquelas 3 flechas? Por que o time se chama 3 flechas, literalmente, né? E por que o Urawa Red, sei lá? Tá, deixa eu só terminar o do não, Hiroshima. Desculpa. É que eu fiquei pensando nisso. Eu comprei uma camiseta do Urawa Reds, eu não sabia por quê. Que eu achei legal, tipo, Diamonds, tá ligado? É que existe uma lenda lá em Hiroshima, na época do feudalismo ainda, que um senhor feudal que governava lá, o nome dele era Motonari Mori. E diz, né, a lenda, que um dia ele chamou cada um dos 3 filhos dele e ele entregou uma flecha para cada um desses filhos e falou para eles tentarem quebrar a flecha. Eles fizeram assim, quebrou facilmente, né? Aí depois ele entregou 3 flechas e falou, tenta quebrar as 3 de uma vez. E nenhum deles conseguiu. Tentou quebrar as 3 flechas e nenhum conseguiu. Então a moral da história era que se os 3 filhos ficassem sempre juntos, quer dizer que a família ia continuar forte. E aí essa lenda foi o que originou o nome do time. Por isso que o time se chama 3 flechas. E é meio que o símbolo, né? Tem até alguns jogadores que quando faz gol comemora fazendo a pose do arqueiro. Nossa, que Meio que é um símbolo, né, do time, né? E você estava falando do Urawa, né? O nome do time Urawa Red Diamonds. Na época que a J-League criou aquela política, né, de que não pode ter nome de empresa, que tem que ser um nome que tem que ter o nome da cidade, né? O time era o time da Mitsubishi, né? A montadora Mitsubishi. E de repente eles tiveram que mudar, então mudaram para Urawa Red Diamonds. E eles chamaram Red Diamonds por quê? Porque o logo da Mitsubishi são diamantes vermelhos. São 3 diamantes. E por causa disso que o time se chama Red Diamonds. Por causa É uma referência indireta. Não pode ter o nome da empresa, mas vários times fizeram essa referência indireta. Porque tinha que dar um jeito para poder se manter com o time, né? Porque a empresa que basicamente sustentava o time, né? Não era mais a dona, mas era a principal patrocinadora e quem colocava dinheiro. Então eles meio que mandava no fim das contas, deram né? esse jeito de... também tem a gente fala do jeitinho brasileiro, mas eles também deram um jeitinho de colocar a referência na empresa. Tem algum outro exemplo de time que faz referência a alguma empresa? Por exemplo, perguntar da tua província, né, Mitch? Depois eu pergunto. Por exemplo, eu tô tirando várias curiosidades aqui também. O Kashiwa Reysol, né, que é o time lá da província de Chiba, da cidade de Kashiwa. Jorge Wagner jogou lá. Jogou lá, foi campeão lá. Olha só. O nome Reysol, né, que vem justamente do português, do espanhol também, faz uma referência a Hitachi, né, que Hitachi significa o nascer do sol, literalmente. Então tem essa referência, né, do sol, tanto o sol da Hitachi quanto o Reysol, que é o nome do time. Hitachi Kokusai é a empresa? A empresa Hitachi. Olha que louco. Foda, né? Eu não fazia a mínima ideia disso. Eu acho que... do meu, eu acho que eu sei, que a minha província é de Okinawa, né? Ryukyu é o nome antigo do reino de Okinawa, que era um reino próprio. Exatamente. E o símbolo é os Chisas, que é o leão protetor da ilha.
O Blau Blitz aqui tá, não faço a mínima puta ideia. Você sabe explicar pra mim? Ô, cuida de. Fala com carinho, né, Não, mano? não faço ideia, cara. Não manjo. O Acta não faz puta nenhuma ideia. É que já é um time mais recente, né? Então eles já não... Não é essa a tradição. já não era igual no, por exemplo, esse dos anos 90, né? O Blau Blitz, acho que desde que se profissionalizou, não tem nem 10 anos ainda, mas Blau Eles estão Blitz construindo estádio agora, né? é um nome alemão, né? Significa raio azul, que é a cor do time, né? Da hora. Caralho, não sabia, velho. Uma curiosidade, agora que a gente Da tá falando de Japão. Eu não sei, eu sei que você escreveu a respeito disso, mas por que o Japão são considerados samurais pelos, tipo, os samurais azuis? Essa é uma ótima pergunta. Não, eu sempre tive curiosidade por causa disso, que eu vi o Tsubasa jogando, aí ele vestia azul. Eu falei, mas Japão é vermelho e branco, velho. Eu sei que tem outros lugares que também são, mas não precisa ir pro azul. Mas me conta aí. Essa é uma ótima pergunta, eu já pesquisei bastante sobre isso, que eu só consegui encontrar uma resposta mais conclusiva quando fui pesquisar nas fontes em japonês. E mesmo as fontes em japonês, eles não têm assim uma razão oficial, porque o motivo do Japão jogar de azul foi na época em que eles ainda não tinham nada documentado. Começou nos anos 30, e foi quando a seleção japonesa ainda não era assim uma seleção de fato, né? Naquela época ainda era difícil fazer... os meios de transporte, né, ainda não estavam muito avançados, então é difícil reunir jogadores de vários lugares do país para treinar juntos. Então, geralmente, eles, ao invés de fazer seleção, eles escolhiam um time específico, geralmente o time que era considerado o melhor do país, e chamavam um ou outro jogador de outro time para reforçar, e aí formavam o que seria o equivalente a uma seleção, né? Então, geralmente, eles jogavam com o uniforme daquele time. Então, É tipo o que o Palmeiras fez, a academia do Palmeiras representou a seleção em alguns jogos. como se fosse isso. Aí a seleção brasileira jogando com o uniforme do Palmeiras, porque não existia o uniforme da seleção ainda. E aconteceu que em 1930, quando teve os Jogos do Extremo Oriente, que o Japão sediou, seria o equivalente a um Pan-Americano na época, foi quando o Japão conquistou seu primeiro título no futebol. Na verdade, foi um título dividido com a China, né? A final contra a China terminou empatada, então os dois foram campeões. E nesse jogo, o Japão jogou com a camisa azul, porque era o uniforme da Universidade Imperial de Tóquio, que era considerado o melhor time, que a maioria dos jogadores eram desse time. E consta que, acredita-se que não existe nada oficial confirmando isso, Provado, mas os japoneses, os historiadores acreditam que por causa disso, que depois, nos anos seguintes, quando eles resolveram já montar uma seleção de verdade, trazer jogadores de vários times, e ao invés de pegar o melhor time, pegar os melhores jogadores, eles decidiram escolher o azul por causa disso e consideraram que esse azul deu sorte. Então, acredito que podemos afirmar que foi por superstição que o Japão começou a jogar de azul, porque foi nessa época que eles ganharam o primeiro título, jogando com a camisa azul, e continuou, né, com esse uniforme. Mas por muitos anos, o Japão, o uniforme principal foi branco, né? Quando teve as Olimpíadas de Tóquio em 64, o uniforme passou a ser branco com azul. Então, muitos anos também o azul ficou como segundo uniforme. Teve até uma época que jogou de vermelho, no fim dos anos 80. Também foi por superstição, porque o técnico da seleção japonesa naquela época, aliás, ele era técnico do time da Mitsubishi, e ele transformou o time que jogava de azul em vermelho. É por isso que virou Urawa Reds depois, né? Porque ele mudou a cor do time para vermelho. E quando ele mudou a cor do time para vermelho, o time ganhou vários títulos e ele achou que deu sorte. E quando ele virou técnico da seleção, ele falou, quero fazer a mesma coisa. Agora o Japão vai jogar de vermelho, porque ele falou, a cor da bandeira e tal, quero que jogue de vermelho. E o Japão ficou uns 2, 3 anos jogando de vermelho, só que naquela época o Japão não conseguiu nenhum resultado. Volta pro azul, que o azul dá mais sorte. E aí consideraram que não deu sorte, voltou pro azul e continuou com o azul até hoje. Eu jurava que tinha alguma coisa a ver com o mar. Então, se você for ver lá no site da Associação Japonesa de Futebol, eles vão falar, é o azul do mar, do céu e tal, mas esse é um sentido que foi atribuído depois, né? Não é a origem, né? Não é a origem. Eles até falam que o azul representa porque tá isso no hino e tal. Eu jurava que era por causa disso, mas... É igual o segundo uniforme do Brasil ser azul, né? Falando que é por causa das cores de Nossa Senhora.
Entendeu? É verdade. Superstição sério, também, né? né? Caralho, Pior isso que é. não. É real, porque se você for ver, as cores são iguaizinhas mesmo. É porque na época da Copa de 58, né, quando foi a final contra a Suécia jogava de amarelo também, como era o mandante, né, dono da casa. Não tem como O você Brasil jogar. que tinha que mudar, e os jogadores todo mundo com medo, né, falando, vixe, agora a gente vai Mas, cara, eu perder, acho mais bonito o a gente uniforme sempre azul jogou Você de amarelinho, amarelo. cara. O uniforme azul eu acho muito mais bonito do Brasil. Ah, cara, eu Mas aí Como foi é esperteza gosto, do né? dirigente, né? Que ele chegou lá e falou, calma, é azul porque... Ele inventou na hora, né? É azul Inventou porque na a cor é o cabeça. manto da Nossa Senhora. E todos os jogadores, então padroeira tá do bom. Brasil. É isso. Se é assim, tá bom, então vai Mas dar tem sorte. muito disso no futebol, branco porque é a superstição. cor do terno do Zé Pelintra, tá ligado? Tipo, Não, mas é tipo isso, tá ligado? Que não, eles sei, tá encaram. ligado. O Brasil parou de jogar de branco por isso mesmo, né? Porque ninguém queria lembrar da derrota em 50, né? Exatamente. Caramba. Uma coisa que eu achei interessante, a gente tava falando agora de seleção, né? Como você acha, Thiago, que, por exemplo, as seleções que se classificaram para essa Copa do Mundo, essas de Sudeste Asiático, como você acha que elas estão indo? Elas estão indo mais bem preparadas? Você acha que dá para esperar desse Japão algo diferente do que foram nas outras Copas? Porque eu enxergo que ele foi bem. Eu só não gostei muito na última Copa porque eles se classificaram por causa dos cartões, né? Eu falei, pô, podia ter marcado mais gol, né? Mas a gente assistiu o jogo da Bélgica, eu pelo menos assisti. Cara, até os 30 minutos ali tava ok. Pra mim o Japão tinha classificado. Você acha que a seleção tá indo mais preparada? Não só do Japão, mas assim, do leste asiático ali. Você acha que eles vão obter melhores resultados? Os jogadores estão mais preparados? Olha, se você fala só em termos de preparação, com certeza tá muito mais preparado, porque em 2018 a seleção japonesa estava uma bagunça completa antes da Copa. Chegou a trocar de técnico, estava com um técnico improvisado, que nem deveria ser técnico, né? Na verdade ele era um supervisor, um supervisor do técnico da JFA, o Akira Nishino, né, que foi o técnico na última Copa. Ele nem estava trabalhando mais como técnico, né? Ele estava como dirigente Ele na assumiu ali por causa JFA. do... Quando demitiu o técnico Halil Hodzic, né, o bósnio, que acabou sendo demitido poucos meses antes da Copa, o Nishino assumiu no lugar dele, e foi meio que no improviso, né? Tanto que antes da estreia do Japão naquela Copa, ninguém sabia qual que ia ser o time titular, porque o time estava muito mal nos amistosos, e foi só no último amistoso, antes da estreia na Copa, a menos de uma semana da Copa, que jogou com um time considerado reserva, e vários reservas jogaram bem nesse amistoso. O Japão ganhou esse jogo, foi contra o Paraguai, e aí foi aí que começou a mudar, que o técnico viu assim, alguns jogadores que estavam merecendo ganhar lugar, então ele fez algumas mudanças de última hora, e deu muito certo. E no Japão também tem isso de que quando não se espera nada deles, quando... Eles são um underdog. não tem essa pressão de que precisa vencer a qualquer custo, eles conseguem jogar melhor assim. E quando o Japão joga com aquela obrigação, tem que ganhar de qualquer jeito, parece que eles sentem um pouco essa pressão. Então, a gente viu em Copas em que o Japão chegou sem muita expectativa, porque achavam que eles não iam ganhar, que os outros times eram muito melhores. O Japão conseguiu ir bem, como em 2010, 2018. E agora em outras Copas que o Japão estava mais pressionado, que todo mundo 2002. achava que ia passar de fase, em 2006, né? E 2014 principalmente, o Japão não conseguiu ir bem, não conseguiu jogar o futebol que se esperava deles. E agora nessa Copa também dá para dizer que a maioria não acredita que o Japão vai passar de fase, principalmente porque vai jogar contra a Alemanha Exato. e contra a Espanha, né? Então vai ser bem difícil. Mas se você ver um retrospecto, a Alemanha tomou um corinho ali da Coreia do Sul na última Copa. Foi suado ali. Mas é tradicional demais a Alemanha, né, cara? Mas, cara, imagina que quem vai ter que brigar por uma vaga, teoricamente, todo mundo vai estar lá pra jogar pra se classificar. Mas, teoricamente, é Espanha e Alemanha. Se uma delas bobear, ou num confronto direto der alguma besteira por um dos lados, o underdog, que é mais aceitável, pelo menos na minha ideia de futebol, de classificado que a Costa Rica, é o Japão. Você vê que os caras, eu acho que jogam mais. É nesse tipo de situação que o Japão costuma jogar bem, né? Justamente quando não se espera que ganhe. E também dá para dizer que a atual seleção é melhor do que a
de 4 anos atrás. A atual geração japonesa é muito talentosa, principalmente no... Tem jogadores jovens e de muito talento no ataque e que ainda não são muito conhecidos. Porque até a última Copa tinha o Honda e o Kagawa que todo mundo conhecia, né? Antes deles tinha o Nakata e o Nakamura que também todo mundo conhecia. Atualmente pouca gente conhece, sabe quem que é o Junya Ito, sabe quem que é o Kamada, sabe quem que é o Mitoma ou o Tomiyasu. São jogadores que, por mais que já estejam na Europa e já estejam se destacando da Europa, não são jogadores assim que são mundialmente conhecidos, que são grandes estrelas. Até mesmo no Japão, o jogador mais conhecido, por exemplo, é o Kubo, é o Minamino, mas o Kubo é muito jovem ainda com 20 anos, 21 criam agora. muita expectativa em cima dos Ele caras, ainda vai ser um jogador, ele vai ser tem tudo para ser um ícone da seleção japonesa, mas ainda não é, ele é só um jogador talentoso que tá evoluindo e atualmente tem outros jogadores que são melhores que ele. O pessoal fala muito com relação a esse costume dos times europeus de comprarem o cara muito novo, né? Ou que nem o Real Madrid, é o dono dos direitos do Kubo, né? Agora ele meio que foi vendido para a Real Sociedad, mas ainda tem uma cláusula que caso ele se destaque muito lá, acho que o Real ainda pode ganhar alguma coisa. Que nem ele foi pro Real Madrid, daí tinham colocado ele pro Real Madrid B e agora eles venderam para um outro time. O cara tem 20 anos. Eles estão de olho, eles sabem que ele não chegou no ápice. Eles fizeram a mesma coisa com um cara que foi considerado ídolo, tipo, de todos os tempos, que é o Casemiro. Pouca gente lembra disso, mas Casemiro jogou no Real Madrid B. Até eles falaram assim, não, pô, esse cara tá pronto. Aí subiu, virou o que virou, agora é nome uníssono na seleção brasileira, ganhou não sei quantas Champions, então faz sentido. E os caras esperam demais porque o título dele era, como mesmo? Era Messi japonês. Desde quando ele tava na base do Barcelona, né? Ele foi acho que com 10 anos ele foi jogar no Barcelona, ficou lá até acho que uns 15, né? E ele se destacou tanto, né, na base. Na base justamente por um estilo de jogo parecido com o Messi também, mas bola grudada no pé. Até o próprio Kubo já falou, por favor, não me chamem de Messi japonês. Porque eu tô... Isso gera pressão. Isso gera muita pressão. E eu acho que ainda vai desenvolver com relação a isso. E as outras seleções? Você acha que vai... Principalmente do Japão. Você acha que ela classifica? Assim, eu quero acreditar. Assim, o Japão não se classificar vai ser aquele resultado óbvio, né? Que todo mundo fala, claro, né? Alemanha, Espanha é o óbvio, né? Mas eu acho que pra mim não seria surpresa se o Japão se classificar. Eu acho que tem condições de surpreender, pelo menos se pegar a Alemanha ou a Espanha num dia ruim, a sorte ajudar um pouco, aquela bola que bate na trave às vezes entra, às vezes não entra, enfim, se tiver um pouquinho de sorte, porque tem jogadores com talento, mas acho que o que mais me preocupa na verdade são as lesões, que agora que é época de tá chegando perto da Copa, a gente vê jogador se machucar, vários jogadores de outras seleções que, dependendo da gravidade da lesão, já vão ficar fora da Copa. O Japão acabou de perder o lateral esquerdo titular, o Yuta Nakayama, que joga na Inglaterra, que já vai ficar fora o resto da temporada inteira. Tem alguns jogadores que estão se recuperando de lesão. Ontem mesmo teve o Wataru Endo, que foi um dos principais jogadores do meio campo, que sofreu um choque de cabeça. Foi até pro hospital, mas desmaiado, não aparentemente não é tão grave assim, mas enfim, sempre que tem qualquer tipo de problema, a gente já fica preocupado, né? Porque tem um elenco bom, o Japão, mas se perder uma ou outra peça-chave, né? Aí vai ficar bem complicado. Principalmente na defesa, né? Talvez a maior diferença do Japão de hoje com o Japão das outras Copas é que dessa vez o Japão tem uma defesa boa. Principalmente por causa do Tomiyasu, que é um zagueiro de nível que o Japão nunca teve antes, um jogador muito novo ainda, que tá no Arsenal agora, que tá se destacando bastante. Até porque eu acompanho bastante o Arsenal, gosto bastante do Arsenal. Arsenal que também tá surpreendendo. Assim, ele vem construindo bons resultados desde que começou a alterar muitas peças, né? E ter um jogador japonês se destacando no time que é líder da Premier League, né? É excelente, né? Então esse é um dos diferenciais do Japão, que, por exemplo, na Copa de 2014 e 2006, que o Japão tinha ótimas gerações com jogadores muito talentosos no ataque, não tinha uma defesa que
tivesse do mesmo nível, então isso acabou comprometendo, mas atualmente não, já tem defensores de alto nível que estão jogando bem nas ligas europeias, que era algo que o Japão não tinha antes, então isso pode ser, assim, esse diferencial, esse ponto que nas outras Copas faltou, né? Entendi. Mas na sua opinião, tipo, o que você acha que, tipo, que o Japão tem em relação, por exemplo, a uma Espanha da vida, que, tipo, que o Japão tá atrás e precisa melhorar? Seria, sei lá, o nível dos jogadores, o nível técnico, de repente, sei lá, a estratégia? O que você acha que o Japão hoje tá atrás das outras seleções? Olha, em relação à Espanha, talvez seja um dos times que tem um futebol mais parecido com o Japão, né? O Japão joga aquele estilo de jogo de toque de bola, de posse de bola. Então é a seleção de nível mais parecido. Mas é claro que contra a Espanha e contra a Alemanha, o Japão não vai conseguir jogar o seu futebol. Vai ter que jogar mais na defensiva, mais nos contra-ataques. E até a convocação da seleção japonesa se reflete um pouco nisso. E comparando, né, com, por exemplo, como você falou, comparar o Japão com a Espanha, acho que talvez o principal ponto do Japão é que ainda não tem um grande atacante, aquele jogador que joga a bola nele, que sabe que ele pode resolver, que pode fazer o gol. Tipo, a capacidade de finalizar do Japão ainda não é... Acho que atualmente o principal problema é esse, falta um atacante que possa fazer os gols pro Japão. A gente tava falando do cara lá, a gente pesquisou antes do episódio, né? A gente viu a classificação de quem são os maiores artilheiros da seleção japonesa em todos os tempos. O Kazu Miura, que jogou no Santos, ele é o segundo maior artilheiro, né, da história da seleção japonesa. Só que tem um cara, que o Thiago tava falando antes, que ainda assim ele é mais disparado, e ele jogou na década de 30. 60 e 70. Qual é o nome dele mesmo, Thiago? Kamamoto. Ele tem, acho que 70 e poucos gols. É um número Ele tem alto. 75 gols. Cara, é brabo, hein? Caralho. Não, e é difícil. Era numa época que, assim, o futebol no Japão nem era profissional. É esse tipo de atacante que falta. Se o Japão tivesse um Kamamoto hoje, talvez poderia ser uma seleção bem mais forte. É esse tipo de jogador que falta no Japão atualmente. Dos principais nomes pra gente ficar de olho pra essa Copa, quem você acha que a gente tem que ficar de olho e falar assim, putz, esse cara, obviamente já tá estourando, mas que você acha que pode desencantar? Que tá na idade certa, tá na melhor fase, tanto física quanto de temporada? Assim, na seleção japonesa, o jogador que eu mais gosto de ver é o Kaoru Mitoma, que ele tá jogando no Brighton agora. Ele foi talvez a grande revelação da J-League nos últimos anos. Ano passado que ele se transferiu pro Brighton na Inglaterra, ficou um tempo emprestado na Bélgica e agora voltou pro time definitivo e tá ganhando espaço agora, tá fazendo gols, tá todo mundo se impressionando com ele, porque era um jogador que quase ninguém conhecia, muita gente falando, nossa, como foi que o Brighton achou um jogador desse, né? E é um time que não é grande na Inglaterra, mas que está fazendo uma campanha muito boa, está atualmente em 6º lugar na Premier League, para um time que até pouco tempo atrás chegou a frequentar a 2ª divisão, uma campanha excelente, e tem um jogador japonês que está em destaque. Então, o Mitoma é esse jogador que pode fazer a diferença, porque ele tem características que os outros jogadores não têm, que ele é o jogador que pode resolver na jogada individual. Enquanto uma seleção japonesa joga esse futebol mais coletivo, né, muita posse de bola, muito toque curto, o Mitoma é aquele jogador que tem o drible, que parte para cima, que tenta algo diferente, que chega para finalizar. Então é uma característica que no geral faltava para o jogador japonês. Então era um jogador que estava fazendo muita falta na seleção japonesa. Por causa disso que o Japão até teve bastante dificuldade nas eliminatórias, né? Foi um período bem complicado, essa campanha para se classificar para a Copa. Teve alguns jogos bem nervosos, mas o Mitoma foi esse jogador que fez o time subir de nível. Ele até inclusive fez o gol da classificação para a Copa, foi dele o gol que classificou o Japão para a Copa, um jogo contra a Austrália. Então é um jogador que, apesar de que atualmente ele não tem nem garantia de ser titular, né, porque o técnico veio trocando muito, testando vários jogadores, principalmente nessa posição da ponta esquerda, todo jogo mudava um titular, mas os torcedores, todo mundo que acompanha de perto já crava que ele tem que ser o
o principal Ele é o jogador. campeão do povo, tá Que ele ligado? é o que faz a diferença, né? E tem também outros nomes muito bons, como o Daichi Kamada, que pode-se dizer que ele é o japonês que está fazendo a melhor temporada na Europa atualmente. Ele está jogando no Eintracht Frankfurt. Ele até foi destaque do time a temporada passada, quando o Frankfurt foi campeão da Liga Europa. Já tem até boatos de que ele vai se transferir para um time grande. Essa semana pareceu que o Borussia Dortmund está Já tá de olho interessado porque já também nele. tem um Então relacionamento. é um jogador que ele atua mais como meia centralizado, aquela função do camisa 10, então ele é também um jogador que pode fazer a diferença. Outro que eu também gosto bastante é o Junya Ito, que ele é um ponta que joga pelo lado direito, e ele sim foi o principal destaque na campanha nas eliminatórias, né? Que era um jogador que estava sempre jogando, sempre participava da maioria dos gols do Japão. Então, no ataque são esses três, né? O Ito pela direita, o Kamada pelo meio e o Mitoma na esquerda. E, claro, também não posso deixar de falar do Tomiyasu, não só porque ele joga no Arsenal, mas porque ele é um defensor. Ele joga como zagueiro na seleção, né? No Arsenal ele tem jogado nas laterais, tanto na direita quanto na esquerda, porque ele é um defensor tão completo que ele pode jogar em qualquer posição. Na zaga, no Japão ele é titular absoluto. No Arsenal ele é o melhor lateral do time, mesmo sendo zagueiro de origem. Então, tem essa... Como o Arsenal tem vários zagueiros de nível parecido, né, e não tem, assim, talvez às vezes fica devendo na lateral, ele costuma jogar mais Mas é uma na posição lateral. que tá em déficit no mundo inteiro, né? Tanto os dois laterais, tanto esquerdo quanto direito. Já foi a época dos grandes laterais. Ver um cara que joga bem na lateral impressiona mesmo. Porque é uma função ingrata também, principalmente quando você tem que subir demais. Nossa, Até o que da hora. Japão tá com alguns problemas na lateral também, né? É, Porque ele- não conseguiu renovar, né? e ele não Continuou com consegue o sair Sakai dali, né? e o Nagatomo, que são dois veteranos, né? Dois dinossauros da seleção. O Nagatomo tá há 10 anos na seleção, mais até. O Nagatomo já vai pra quarta Copa, né? Em 2010 ele já tava. Você vê. E a gente falou de seleção, a gente falou dos nomes antigos. Eu tenho uma pergunta, quero saber o seu também. Eu já perguntei para um pessoal da equipe, cada um me deu um nome. Para você, no futebol japonês ou no futebol em geral também, qual é o principal nome para você? Tipo, o que você mais gostou, ou que você conseguiu acompanhar, ou você viu a história e se identificou? Eu tenho o meu time. No Japão até hoje ainda tem aquele questionamento, né? Quem foi melhor, Nakata ou Nakamura, né? Até hoje ainda não tem um consenso sobre isso. Muita gente acha que é o Nakata. O Nakamura também tem uma fanbase muito grande, Eu né? sou da fanbase do Nakamura, cara. Pessoalmente, eu sou do Nakata, mas eu Então a gente vai ter que concordo. jogar truco aqui, vai ter que decidir no truco. Mentira. Eu não discordo de quem gosta mais do Nakamura, porque ele também tem características únicas, né? Principalmente, né, em questão assim, de talento individual, eu acredito que o Nakamura é melhor. Mas o Nakata é um jogador mais completo, porque ele era um jogador que controlava o time. Ele tinha uma visão que outros jogadores não tinham. Mas se você for ver qual foi o jogador que mais correspondeu para o Japão, seria o Honda. Porque nenhum outro jogador conseguiu se destacar tanto durante tanto tempo. Até porque o Nakata se aposentou muito cedo, né? Mas o Honda, ele ficou chateado com o futebol, não foi? Pô, Exatamente. esse daqui tá uma bosta, eu vou parar de jogar e é isso. Ele se desiludiu com o futebol e 29 anos resolveu aposentar, né? Mas o Honda, ele conseguiu um feito que nenhum outro jogador asiático conseguiu. Ele fez gol e deu assistência em 3 Copas do Mundo. Então, em todas as Copas do Mundo que o Honda jogou, ele foi bem e foi decisivo. Então, olhando só pelo resultado, então daria para dizer que o Honda foi o jogador japonês mais importante. Mas assim, tanto o Nakata também pela importância histórica, pelo pioneirismo, né? Ele foi graças a ele que os outros japoneses que vieram depois dele tiveram chances de jogar na Europa, né? Acesso à Liga Italiana. Você tocou num assunto que é muito delicado. Honda. Aí a gente fala de Botafogo. O que aconteceu, cara? Porque quando anunciaram, eu fiquei muito feliz. Mas muito feliz. Imagina eu que sou botafoguense. Então, cara, e assim, o Honda... O Nakamura também, eu já jogava o Win Eleven. O Nakamura foi a capa do Win Eleven 10. Eu tinha esse jogo. Bem lembrado.
Não, eu comprava esses caras e colocava ele jogava, tipo, Nakamura jogava no São Paulo, tá ligado? Quando eu vi um jogador japonês, e não um jogador, por exemplo, que veio de base, e eu já acho isso muito bom por questão de representatividade. Eu sou da geração do Rodrigo Tabata. Eu adorava ver esse cara, nem porque eu achava ele o melhor de todos, mas eu achava ele bom. Ele era Mas bom, é pela representatividade. Ele joga no Catar agora, né? E é capitão do time, já tá com seus 36. Mas quando um jogador de elite do futebol japonês, não era. E veio jogar no Brasil, eu falei, putz, cara, estouramos, quero ver. O que aconteceu? Que até hoje a gente não entende por que ele não conseguiu jogar. Assim, o Honda ele deu muito azar porque no primeiro jogo, na estreia dele pelo Botafogo, foi justamente o primeiro jogo com portões fechados assim que começou a pandemia. Então, a estreia dele, né, antes da estreia, né, a apresentação dele, quando ele chegou no aeroporto já tinha centenas de torcedores, depois quando foi apresentado no estádio também com milhares de torcedores, e aí quando chegou a hora dele estrear, começou a pandemia, então já deu essa desanimada porque já não tinha público, né? E acho que talvez o principal problema do Honda é que ele não queria jogar na sua posição de origem. Ele chegou no Botafogo falando que o objetivo dele era se destacar lá para ser convocado para seleção para jogar as Olimpíadas. Só que na posição dele, a seleção olímpica já tinha muitos jogadores que não precisavam de um reforço acima dos 23 anos, né? A seleção olímpica pode sub-23, né? Pode ter 3 jogadores acima da idade. Sim. E o Honda queria ser um desses 3 jogadores acima de idade, só que praticamente não tinha necessidade de convocar um meio ofensivo acima da idade. Tinham muitos jogadores com talento. Era melhor dar vez para esses caras do que convocar o Honda para tomar o lugar deles. Então uma das posições que o Japão precisava de um jogador acima de idade era volante, meio defensivo. E pensando nisso, que o Honda ele passou a jogar como volante, como meio defensivo no Botafogo. E isso meio que decepcionou muitos torcedores. Por quê? O que eles esperavam do Honda? Esperavam aquele jogador que fosse ser o camisa 10, falta, que ia bater falta, que ia dar gol, fazer gol, dar assistência. Mas não, ele queria jogar como volante, então ele ficava lá, pegando a bola dos zagueiros e distribuindo o jogo só. Então, o torcedor do Botafogo viu um Honda muito diferente do que eles esperavam. E isso já decepcionou muita gente, né? E até pelo fato de que ele não cobrava as faltas, não ficava responsável pelas bolas paradas, e tinha gente que achava que ele devia meio que se impor e ficar cobrando que ele devia ser o cara do time, mas ele meio que foi com uma postura assim mais sem querer ser o cara, né? E também teve alguns problemas internos que só foram revelados depois. Por exemplo, o time, depois que começou o Campeonato Brasileiro e teve uma sequência ruim de jogos e não conseguiu ganhar e começou a trocar de técnico. E quando eles foram contratar o Dias, né, o argentino, que ia chegar para ser técnico, só que aí o Dias teve um problema de saúde e o Botafogo demitiu o técnico antes mesmo de que ele estreasse. E o Honda, ele meio que não concordou com isso, chegou a postar publicamente nas redes sociais uma crítica, e isso pegou muito mal com os dirigentes, e depois com a torcida nem tanto, né, mas com os dirigentes principalmente, que a torcida até que no início gostou dessa atitude do Honda, sabe? Ele quer participar de tudo no clube, ele quer dar opinião, ele meio que tentou mostrar que queria ajudar de alguma forma. Só que depois quando veio o outro técnico, né, e o Honda foi num jogo contra o São Paulo, no Morumbi, e o Honda mandou uma mensagem pro técnico falando, eu acho que a gente podia jogar assim contra esse time, sabe, dando dicas, dando pitacos de como que ele achava que como o time deveria jogar. Só que o técnico viu aquilo e ele meio que falou assim, pô, você tá querendo interferir com o meu trabalho, né? Ele não gostou nada disso. O que ele fez? Botou o Honda no banco, aí passou a usar cada vez menos o jogador por causa disso, né? E com os dirigentes também, eles não estavam muito satisfeitos com ele fazendo várias críticas e tal. E nesse jogo no Morumbi, acho que o Botafogo perdeu de 4-0, foi a pior derrota no ano e tal. Enfim, aí chegou o final do ano, né? Como
campeonato deveria terminar no final do ano, mas foi adiado para acho que fevereiro, por causa da pandemia e tal. O Honda já tinha aceitado estender o contrato, mas até o fim do campeonato, mas como essa situação Foi fora do insustentável. campo, né, ele viu que o técnico lá meio que estava boicotando ele, e ele teve algum problema de lesão também, então ele falou, aqui eu não vou resolver nada, então ele Vou embora, decidiu eu sair. não vou ficar com dor de cabeça. E como a torcida não só ficou sabendo vários meses depois, né, desse problema aí com o técnico, então muito torcedor Caiu matando em cima dele. não aceitou, falou que ele tava pulando do barco, tava fugindo, que ele tava sendo covarde, mas a real é que ele não tinha muito o que fazer naquela situação. Ele tentou ajudar o clube e foi boicotado justamente por causa disso, porque ele tentava participar. Ele até, um tempo atrás, ele virou técnico de uma seleção, não era uma coisa assim? Quando ele foi pro Botafogo, ele já tinha o cargo de técnico da seleção do Camboja. Uma coisa assim que eu lembro. O Honda, ele é tipo o Ronaldinho Gaúcho nível de rolês aleatórios, né? Sim. Que Ele foi jogar num time de futebol em Portugal, daí ele não jogou. Foi umas... que depois que saiu pro Botafogo, ele foi pro Portimonense, em Portugal. Ele chegou a ser apresentado como reforço, mas por causa da burocracia de que ele tinha que ter saído do clube, não sei até que data, e o time não poderia registrar ele naquela janela, então 5 dias depois de ser apresentado, já rescindiu o contrato, depois ele foi jogar na Lituânia. Olha a brisa, né? E atualmente ele está se dedicando só à seleção do Camboja, né? Mas ele já tá... Acho que esse ano ele ainda não jogou por nenhum time, mas teoricamente não está aposentado. Diz que ainda está aberto a possibilidades. Ele tá treinando. Ele é técnico e jogador. Vai jogar no 15 de Beckenbauer. Piracicaba, Bem tá ligado? Beckenbauer. Mas eu não duvido o cara que joga num time assim. Eu também não. Porque esses caras, quando eles são muito boleiros, meu, eles jogam... O Kazuyoshi Miura. Ele tá na J-League 2. Agora ele foi pra 4ª divisão. Agora ele foi pra 4ª? Ele tá no time de Suzuka Point Gators. Um time da 4ª divisão, que é amadora, né? Abaixo da J-League. A J-League tem 3 divisões, que são as 3 profissionais. E a 4ª divisão, que seria a Liga Nacional, só que é a nível amador, né? Então ele tá nesse time de Suzuka, que aliás é treinado pelo irmão dele, o Yasu Miura. E ele vai jogar, entendeu? Ele virou um ícone já, Sim. entendeu? Ele foi, acho que ele foi considerado o jogador mais velho a marcar um gol em uma liga profissional. Ele tá com 55 anos agora. 55. E jogando. Ele vai ser tipo aquele seu tio que tem o futebol de quarta. Só que num nível maior. Ele não joga sempre, mas assim, a presença só o fato de ter o Kazu no elenco já compensa pro time. Tanto agora no Suzuka, quando ele estava na 2ª divisão na J-League, no Yokohama FC, chegou a disputar uma temporada na 1ª divisão também. Só o fato de ter o Kazu no elenco já compensa, porque o que atrai de patrocinador, o que atrai de mídia... Por exemplo, se o Kazu entra em campo e bate o recorde de jogador mais velho, ou se por algum acaso ele faz um gol, isso aí já vira notícia no mundo inteiro. A gente vê aqui no Brasil, sempre quando o Kazu faz um gol, vira notícia aqui. Exato. E aparece lá o nome do time, o Yokohama FC, agora Suzuka. E geralmente às vezes nem quando, por exemplo... Esses dias o Yokohama F. Marinos foi campeão da J-League. Isso aí não vai aparecer mais a notícia do Kazu do que o time que foi campeão da 1ª divisão. Tinha uma discussão antigamente, né? A gente tava falando de super campeões lá nos bastidores. Achavam que era o Kazu que era o Oliver Tsubasa. Na verdade é um outro cara, né? O Musashi Mizushima. Mas muita gente aqui do Brasil acredita que era o Kazu, porque é um japonês que se destacou no Brasil, né? Veio daqui. E ele é muito importante no futebol de lá, tanto na seleção, quanto ele jogou, quanto... Ele é um ícone. Ele é o Pelé do Japão. O Pelé é o Zico, mas ele é uma figura muito importante no futebol. Então qualquer coisa que ele faz é muito importante. Fora que também deve ser muito legal pros caras que jogam com ele. Falar, putz, eu joguei com o Miura. Com o Tsubasa, aquele. É tipo isso. Cara, que animal. Eu tava pensando agora, ele tá com 55. Você vai aguentar jogar até com 55, Mitch? Se não aguentar agora, vou aguentar com 55, mano. Você tá louco. Deixa eu ver aqui. A gente tava no nosso... A gente já falou do maior clássico.
O maior clássico histórico é Rei Sol e Antlers. O clássico histórico era o Verde, né? O Verde. O Verde contra o Marinos. E o de hoje é o... Tem tanto o Antlers contra o Urawa, por questão de torcida, né? E o Marinos contra o Frontale, que são os times que estão disputando mais ganhando títulos. mais. Eles são da mesma cidade, deve ser tipo... São da mesma Real Madrid, província, né? Da mesma província. Deve ser tipo Cidades Madrid vizinhas. e Atlético de Madrid, sabe? Deve ser uma pegada assim. Só que sem brigas, né? Tem algum esquema... É que a gente não entendeu muito... Eu não entendi muito bem como funciona o esquema das províncias. Todas as províncias eram obrigadas a ter time? Como funcionam essas 3 divisões da J-League? Assim, a J-League começou em 1993 com 10 times apenas. Sim. Então, existia esse projeto da Liga de, aos poucos, ir se expandindo e com o objetivo de futuramente ter times em todas as províncias do país. Mas no início eram poucos times, né, mais nas maiores cidades, muito na região metropolitana de Tóquio e alguns em Kansai também e Nagoya, assim, só nos grandes centros. E aos poucos foi expandindo. Aí em 99 criou a segunda divisão, em 2014 começou a terceira divisão. Então, atualmente já está com 56, 57, acho que vai chegar em 58 no ano que vem, com 18 times na primeira divisão, 20 na segunda e mais 18 na terceira. Então dá o quê? 56? Não sou bom de conta, mas tá por aí. Então, atualmente já tem a maioria das províncias do Japão já tem um time profissional, né? São poucas as províncias que ainda não têm, e mesmo as que não têm, já tem times que estão se estruturando para isso, que já estão lá tanto na quarta divisão, nas ligas inferiores, já estão se preparando, já criando a estrutura para chegar na liga profissional, e tem uma série de requisitos, né, que o time tem que ter garantia financeira, tem que ter o estádio, tanto que o Blau Blade Sakita, né, que é o seu time que está... ele chegou há pouco tempo na terceira divisão, ele conseguiu ser promovido para a segunda, mas ele ainda tem o estádio só com padrão para a terceira, mas ele conseguiu subir para a segunda porque ele já lançou o projeto para um estádio já para... Então tem que ser um Você chegou a ver o efetivo. projeto? Tá bonito, hein, cara? Você viu? Não, é sério, não é bairrismo acredito. igual o seu caso, tá ligado? Não, você é bairrista. Não, eu não sou, mano. Eu sou. Você eu não sou, velho. Mas tá bonito, não sei se você chegou a ver, assim. Cara, tá... Depois eu te mostro nos bastidores, tá muito da hora. Mas tipo, você tem que ter uma consolidação financeira para você poder ter o time. Aí quem entra nesse caso são as empresas da província, são normalmente, ou é qualquer um que esteja disposto a financiar? Porque também é complicado, né? Até para manter o futebol. Geralmente são as empresas da província, geralmente eles fazem, juntam várias empresas de uma vez, né? Porque no início eram só os times das grandes empresas, né? Quando começou a J-League, né? Era o time da Nissan, da Mitsubishi, Mazda, Panasonic, enfim, só essas grandes empresas. Mas conforme foram se espalhando para as outras províncias, para as cidades menores, aí não tem uma empresa grande assim para sustentar o time, né? Então o que eles fazem pegam apoio do governo, pegam apoio da prefeitura, meio que juntam mesmo as empresas, né, para apoiar e assim conseguir juntar a estrutura necessária, né? Um conglomerado que patrocina o time. E muitos desses times são... Eu vejo pelo menos, sei lá, histórias de jogadores, os caras foram jogar o colegial em algum lugar e eles foram revelados ainda no colégio. O colégio faz parte desse centro de treinamento? Como funciona? Tipo... Assim, o esporte colegial no geral é muito forte no Japão, né? Até quem acompanha anime, mangá, vê muito isso. Sim. Tem essa cultura muito forte, né? Do esporte durante o ensino médio, né? E no Japão, principalmente os torneios de beisebol e de futebol são muito populares. Tanto que a final do torneio colegial de futebol passa lá na TV aberta, geralmente é com o estádio lotado. Pelo menos antes da pandemia, quando não tinha restrição, dava uns público de 50 mil tranquilamente. Ô, louco, então era um evento muito grande. Imagina o seu time, o seu interclasse lá, 50 mil pessoas, você,
O Pedrinho. Já pensou, Já mano? pensou? Televisionar o Inter Unesp, tá ligado? Não ia ser bom, não, cara. É, Ia dar muito Tusca. antidoping. Já tá lá eu travado. Seu goleiro é um montanha. E o futebol colegial é a principal fonte de talentos para os times da J-League, né? Existem, claro, as categorias de base, tem as ligas das categorias de base dos clubes, e em separado tem os campeonatos colegiais. Então, basicamente, tem dois caminhos para as crianças que querem ser jogadores de futebol, ou elas entram no time, no time de base de algum clube, ou elas vão jogar no Mas é time da comum o escola. cara frequentar os dois? Não. Geralmente, Por exemplo, o cara tem... Eu acredito pelo Japão que o cara tem que estudar. Uhum, Ele não pode só ser jogador. Tem que terminar os estudos. Eu acredito que deve ter um... uhum. O cara, ele faz parte da base e do time colegial? Ou se, por exemplo, ele é do time da base, ele tem alguma regra que ele não pode jogar nesse dos colegiais? Mas, geralmente eles só jogam em um, até porque a estrutura de uma escola que não deve em nada à estrutura de Base de de um time clube. de Tanto que muitos talentos, às vezes até mais, são revelados nas escolas, né? Então, até porque tem essa cultura muito forte, né? Tanto que atualmente, até mesmo os olheiros dos clubes da Europa, eles já estão acompanhando esses campeonatos colegiais, que hoje em dia eles não contratam jogadores só da primeira divisão da J-League. Já tem alguns jogadores que eles contratam da segunda. Por exemplo, na atual convocação da seleção japonesa está o Hiroki Ito, que ele é zagueiro do Stuttgart, que ele foi contratado direto da segunda divisão da J-League para jogar na primeira da Alemanha e virou titular do time, agora está na seleção, não é titular da seleção ainda, mas é um jogador jovem que está crescendo, evoluindo. amadurecendo. E atualmente também a gente já vê notícias de clubes, principalmente da Alemanha, que estão contratando jogadores direto do futebol colegial. Então, às vezes, o jogador ele nem virou profissional no Japão ainda está lá na escola, no ensino médio, e já ganha o contrato para ir jogar na Europa. Cara, que maluco. Você entrou numa questão que eu tenho curiosidade. O futebol no Japão hoje, ele se paga? Quando eu pergunto se paga, é assim. Se a gente desconsiderar investimento de empresa. Ingresso. Por exemplo, aqui, a gente lota fácil um estádio, né? Tipo, Mas mesmo assim, os nossos times não são saudáveis, velho. Não, então, Eles fazem aqueles exatamente. bolão de time de Exatamente. futebol. por causa Ainda disso. assim, os nossos times não são saudáveis, mas também tem a questão que os salários são muito altos, né? Ah, É tem tipo muita coisa aí que no envolve, Japão, né? assim. Eu até cheguei a perguntar, no caso específico do Blaublitz Akita, né? Eles comentaram que em Akita futebol ainda não é uma tradição, que, sei lá, que beisebol enche muito mais, etc. Mas, de maneira geral, por exemplo, os times mais tradicionais, eles já se pagam com ingresso, assim, eles já têm um público que Eles dá já pra são falar, nossa, sustentáveis. isso aqui tá ficando um negócio grande, rentável, ou ainda, tipo, tá naquela fase embrionária, assim, tipo, aos poucos tá crescendo essa tradição de ir no estádio, assistir o time. Assim, Como que tá o no dinheiro Japão? do patrocinador ainda é fundamental, mas assim, uma diferença muito grande entre a J-League e o Brasileirão é que no Japão existe uma regra que um time não pode ficar no vermelho. Ou seja, se o time ficar no vermelho por acho que 3 anos seguidos, ele perde a licença. Então, automaticamente seria rebaixado lá para a quarta É divisão. tipo um sistema de franquia. Mais ou menos. Se fosse assim no Brasil, por exemplo, todos Eu os não times vi. iam falir. Porque todos os times têm dívida no Brasil. No Japão, não. Nenhum time pode ter dívida. Porque se ele tiver dívida, ele vai perder a licença. Então, o que acontece com um time que está com dificuldade financeira? Ou o patrocinador coloca mais dinheiro, ou vai buscar mais patrocinador. Ou já teve alguns casos em que torcedores tiveram que se juntar para ajudar na vaquinha também. Mas só em 30 anos de J-League só aconteceu uma vez um time falir, que foi o Yokohama Flugels, que foi no final dos anos 90, né, na época que estava uma crise muito forte, uma das maiores crises econômicas, né, que o Japão teve nos últimos anos, e vários times de vários esportes tiveram que encerrar atividades, mas é por isso que existem tantas regras para um time ser aceito na liga profissional, que ele tem que ter essa garantia, essas bases financeiras fortes para evitar que aconteça de um time falir, né? E nunca mais aconteceu, mas
em questão de público, por exemplo, se for contar desde que a J-League começou, em quase todos os anos a média de público da J-League foi maior do que a do Brasileirão, por exemplo. Caramba! Média, né? Se a gente for Não, comparar. sim, mas- Agora, nos últimos poucos anos, né, quando teve a pandemia lá aqui no Japão, eles foram muito rígidos com isso, né? Atualmente ainda não voltou a ser igual antes. Em 2019, que foi o último ano assim normal, né? Foi quando a J-League teve a maior média de público da sua história, acho que foi 20 mil e poucos por aí. E atualmente ainda está acho que agora esse ano chegou a 14 mil. Então tá aos poucos se recuperando, né? Enquanto no Brasil já voltou tudo ao normal, já está crescendo bastante, até por causa de... a gente vê que no Brasileirão já aumentou bastante a média de público nos últimos anos, vários times estão focando mais nisso, né? Com estádios lotados Só e os tal. torcedores estão forçando pra lá, porque talvez seja a solução, né? Mas uma coisa que eu percebi, pelo menos a impressão que eu tive conversando com o pessoal de Akita, né? Que assim, depois eu até te passo o vídeo, tem uma parte que a gente conversa com as crianças que praticam lá em Akita. E a gente perguntou, por que vocês praticam futebol? E assim, eu acho que 90%, se eu não me engano, foi 90% das respostas foi porque meu irmão praticava. Então é um negócio assim que... Meio legado. tá ficando tipo como um legado, exatamente, assim. Então, assim, eu tenho a impressão que a tendência é essa, assim, do futebol crescer justamente por essa questão de legado, né? Eu acho da hora, assim, óbvio que existem outras escolas, existem em quesito de futebol mesmo, mas é muito louco ver que um ambiente escolar ele pode ser propício para descobrir novos talentos. Cara, imagina, aqui no Brasil, se isso fosse importante dessa maneira, talvez pudesse, sei lá, unir os colegiais estaduais com a Copa das Favelas e fazer um negócio muito louco. Não, mas existe Porque o olheiro cara Existe uns interfavela que tem olheiro. Sim, total. Só que eu tô falando assim, lá é dentro do colegial, o cara tem que estudar. O cara não tem que largar os estudos pra ter que trampar. O cara podia. O Lee Edson. O cara foi revelado com 29. Sim. Teve que sempre trampar pela família, e daí ele conseguiu uma revelação no É futebol de que várzea. aqui no Brasil, assim, eu não sei se você estudou em escola pública, mas assim, aqui no Brasil a gente não tem estrutura pro básico que uma escola tem pra oferecer. Imagina ter essa estrutura igual do Japão. Exato. É uma coisa que é impossível no Brasil hoje, né? Hoje, mas eu acho que é uma construção que deve... Assim, é aquela coisa, você vê um modelo que deu certo, que eu acho que deve ser, pô, o cara... Imagina você jogando no seu terceiro colegial, do nada você tá jogando na Alemanha, no Stuttgart, que é um time grande. Pô, cara. Porque a escola investe, isso não vai ser em um ano. A J-League tem 30 anos. Sim, e sim. essa cultura escolar tem centenas de anos. Mas é algo que, se você mira tipo, e espelha, ia ser muito bom, cara. Aí você vê caras mais formados, eles vão ser formadores de opiniões, eles são formadores. O problema é o que tipo de formação esse cara tem pra formar opinião. Isso é muito louco. Eu vou guardar esse daí. Eu não sabia. Acho que ninguém sabia que saía gente do colegial. Pelo menos isso é uma surpresa muito grande. É muito parecido com os americanos, tem um modelo parecido, né? Assim, de muitos atletas, principalmente no basquete, né? Serem Futebol americano também descobertos no colegial, assim. Ou colegial ou na eles faculdade. ganham vagas de faculdade. Exatamente. Muitos olheiros das universidades e são donos de times ou são vinculados a times. Eles vão para os colegiais ver quem está se destacando, quais são as posições e levam. No Japão é parecido também, que também tem esse sistema de universidades, né? Parecido com o que tem nos Estados Unidos. Então, no caso do Japão, apesar de que não tem esse sistema de draft, né, igual tem nos Estados Unidos, por exemplo, um jogador que estava num time até o sub-18 de um clube, ou que estava na escola até o ensino médio e não conseguiu o contrato para ser profissional, ele tem uma segunda chance, que é jogar na faculdade. E todo ano muitos clubes da J-League contratam jogadores, os melhores jogadores das universidades também. Inclusive vários jogadores atualmente da seleção, famosos, que só viraram profissionais depois de terminar a faculdade. Por exemplo, o Nagatomo, o Mitoma, que está chegando agora na seleção. Então são jogadores que não começaram a carreira depois de terminar o ensino médio e só começaram depois da faculdade.
Poxa, isso é meio que. Parece até temática de filme, sabe? Aquelas coisas tipo, é minha última chance, ainda consigo e ainda existe uma oportunidade. Isso é muito Sim. louco. Total. Cara, a gente tá. Thiago, a gente tá entrando agora no nosso bloco final. A gente sempre tem algumas perguntinhas que a gente faz para os convidados. Justamente porque isso faz com que a gente entenda tanto a personalidade quanto os projetos de cada um, né? A primeira pergunta, a gente sempre repete ela aqui, você tem alguma pessoa na qual você espelha-se ou que você gosta, seja no futebol, seja na vida, seja um personagem fictício, sei lá, eu não faço isso porque o Naruto não faria isso, sabe? Mas tem alguma coisa que você, alguma pessoa ou personalidade que você gosta muito e por quê? Fica à vontade. Olha, uma pergunta difícil, né? Acho que eu não tenho, assim, uma pessoa específica, assim, que eu tô sempre me inspirando, mas eu sempre carrego muita gratidão com todas as pessoas que me ajudaram em todo esse tempo, né? Então, por exemplo, falando de um projeto que eu tinha há muito tempo, desde que eu comecei a acompanhar o futebol japonês, eu tinha um sonho de escrever um livro. Exato. Que quando eu comecei a pesquisar sobre o futebol japonês, o meu nível de Nihongo, no idioma japonês, ainda era muito baixo para pesquisar nas fontes japonesas. Então eu fui pesquisar nas fontes em inglês. E eu encontrei vários livros em inglês sobre o assunto, que eu encontrei várias coisas que não tinha na internet que me ajudaram a me aprofundar mais sobre o tema. E nessa época eu pensei, tem vários livros em inglês sobre o futebol do Japão e não tem nenhum em português. Quem sabe um dia eu escrevo um livro em português sobre isso. Detalhe, né? A gente é a maior colônia, né? Nós somos o não tem segundo português. maior país com descendentes, na verdade, né? É Imigrantes. o segundo? É o segundo. Qual que é o primeiro? Japão. O maior número de japoneses fora do Japão. Cara, não, tô falando fora o Japão, cara. Tá. Nós somos o segundo. Então desde que eu comecei, né, a acompanhar o futebol do Japão, já tinha isso como um projeto a longo prazo, né? Um dia escrever um livro contando a história do futebol no Japão. E foi depois que eu voltei do curso no Japão, pela JICA, em 2019, que ir para o Japão também era um sonho que eu tinha. Depois de realizar esse sonho, eu pensei, qual que vai ser o próximo? Eu vou escrever esse livro, vou tentar terminar ele até a Copa de 2022. Tenho 3 anos para terminar isso. E aí eu comecei a pegar firme em todos os materiais que eu tinha, até um jornalista japonês, ele me enviou vários livros sobre o assunto. Uma pessoa também que eu tenho bastante sentimento de gratidão também, que eu falei para ele, queria algum material de pesquisa e tal, ele falou, qual que é seu endereço? Ele me mandou uma caixa com vários livros, assim, sem cobrar nada. Isso me ajudou bastante na minha pesquisa. E depois que começou a pandemia, né, como tinha que ficar em casa, eu comecei a dedicar todos os dias a ir traduzindo esses textos. E também eu achei no YouTube jogos completos do Japão, da seleção japonesa, a maioria dos jogos dos anos 90, dos anos 2000, então isso me ajudou a ampliar a minha visão, que eu só conhecia... Do que estava escrito no livro e do o que era a realidade. O que eu só conhecia era a partir de 2010, então a partir de 2011 eu já tinha... Até hoje eu assisti todos os jogos da seleção japonesa desde 2011, mas de 90, os anos 90 e 2000, não tinha assistido quase nada. Então meio que completou esse parágrafo. Esse gap aí que faltava. E agora que está prestes a começar a Copa do Mundo, eu finalmente consegui terminar de escrever esse livro. Ele está sendo lançado agora, nesse mês de novembro. E é um sonho que eu realizo de finalmente escrever esse livro. Então eu tenho uma gratidão muito grande por todas as pessoas que me ajudaram desde lá no início, quando ainda estava lá no primeiro ano. Eu lembro da primeira entrevista que eu fiz, que foi com o Wagner Lopes, o brasileiro que se naturalizou e jogou pela seleção na Copa de 98. A primeira entrevista que eu fiz foi com ele, ainda estava totalmente perdido, mas ele foi muito... Ele aceitou me receber lá, ficou meia hora conversando comigo, contou umas histórias bem interessantes
da carreira dele. Até algumas histórias bem, bem emocionantes, por exemplo, quando o Japão estava para se classificar para a Copa de 98, que seria para se classificar para a sua primeira Copa do Mundo, e o Wagner Lopes estava nesse time, a mãe dele morreu há poucos dias do jogo que classificou o Japão, e como ele estava com a seleção, ele decidiu não ir para o enterro da mãe dele, ficou lá com a seleção. Ele disse que foi a decisão mais difícil da vida dele, e o Japão conseguiu se classificar no que foi considerado assim, um dos maiores momentos da história da seleção, né? Japonesa. E enfim, ele me contou essa história e não tinha essa história em lugar nenhum, né? Na internet, nunca tinha lido sobre isso, não fazia ideia sobre isso. E é uma das histórias que eu coloquei no livro que eu estou publicando agora. Enfim, até fica o convite, né, para vocês, para todo mundo que está acompanhando aí. Aliás, o nome do livro é Samurais Azuis, justamente por fazendo a referência, né, ao apelido da seleção japonesa. Cara, isso é fantástico. Eu sabia que você estava escrevendo um livro, não sabia que seria lançado agora. Mas esse trampo que você faz é muito importante, não para mim, que eu tenho contato contigo e eu consigo pegar essas informações, mas são para gerações que vão vir depois da gente, que vão ter acesso a alguma coisa no idioma. E isso é um trabalho que você faz pela comunidade gigante, cara. Uma coisa que a gente vê em comum com as pessoas que a gente trouxe aqui para conversar é que muitos de nós, né, a gente não, assim, descendentes, a gente não teve referências. Não que os pais não deram, não que os Kaikans não deram, mas tudo a gente teve que pegar de fora. Ou alguém foi, ou alguém falava Nihongo e conseguiu trazer e traduzir. Só que não tem material em português. Isso não foi ficando. E essas histórias ficaram isoladas dentro de cada um dos feudos, que é a sua própria província, a sua própria família. E isso é um puta de um trabalho legal. É assim, é eu poder saber o porquê os samurais azuis são samurais azuis em 2099. E é um trampo. Eu fico muito feliz de saber disso, que vai ser lançado agora. Putz, eu com certeza quero ver essa publicação. Você tá mais do que convidado também pra estar aqui mais vezes com a gente, pra gente falar mais de futebol. Com certeza, né? E é um trabalho que faz tudo isso aqui valer a pena. Eu falo porque eu acredito nisso. A gente tá aqui também porque a gente acredita em tornar mais fácil a cultura pra quem vem depois da gente. Então, cara, obrigado, velho. De verdade mesmo. Assim, de quem frequenta a comunidade, pra você que frequenta também, muito obrigado mesmo. E... Nossa, não sei nem o que falar. Se for... Vai chorar? Não, eu fico emocionado quando eu vejo Tô esses brincando, trampos cara, darem tô certo, brincando, velho. mano. Eu também, Isso é pô, motivo. é da hora pra caralho, assim. E, mas se for levar em conta que o que ele falou, cara, Cara, ele não tem... Sabe o que me pega? É que ele não tem obrigação nenhuma de não, fazer e isso assim, pra nós, velho. e não foi assim, pelo que você me contou, não foi um trampo, tipo assim, você recebeu um material, sei lá, um PDF em japonês, eu não sei ler esse kanji aqui, joga no Google, já tem. Mano, você teve que olhar o negócio, putz, o que é esse kanji? Não é? Você não teve que fazer isso. Teve que olhar o dicionário de kanji, conta o número de trás. Cara, é um trampo desgraçado fazer isso. É muito chato. Então, assim, cara, vou estar de parabéns, porque assim, além, né, disso que ele pontuou, também teve essa perseverança, assim, de você enfrentar um outro idioma que não é fácil, principalmente a questão da leitura, mais especificamente os kanjis, né, no impresso. Então, cara, só tenho falar isso, parabéns, Cara, você Na é moral, foda, cara. é muito amor. É muito amor. Porque eu conheço 50 mil aí que não fariam o que você fez. Eu mesmo não faria, Eu não faria. isso, mano. É É que quando difícil você pra trabalha caralho. com o que você gosta, acho que fica um pouco mais fácil, né? Então é um trabalho basicamente movido à paixão, né? Total. E pra mim é o tipo de trabalho que tem que ser reconhecido, principalmente porque a comunidade ela trabalha muito com relação a essa filantropia. A gente faz porque ela não vai oferecer nada pra gente. Não é que a gente faz em troca de alguma coisa ou de prestígio, mas é porque é bom estar lá. É exatamente porque eu gosto de estar que eu estou aqui, mas, cara, que animal.
É justamente isso que você falou, né? Se eu quisesse, por exemplo, ser um jornalista conhecido, eu ia cobrir o futebol europeu, ia cobrir o futebol do Brasil, mas não, tô cobrindo do Japão porque é o que O que mexe no coração. E por você cobrir o que você gosta, você faz com muito mais qualidade do que, sei lá, muito jornalista que vai pela grana, sabe? E por isso, pra mim, não é assim um esforço tão grande, por exemplo, acordar de madrugada pra acompanhar os jogos da J-League, que são 12 horas de diferença. Isso é um esforço, hein? E isso vai entrar exatamente na segunda pergunta que a gente sempre faz. Você me respondeu, mas agora eu vou dar uma incrementada. Você falou que o seu objetivo era escrever o livro. Aqui a gente sempre pergunta assim: agora que você chegou onde você chegou, quais são os próximos passos? Eu perguntei isso, por exemplo, pro pessoal do Guangzhou que veio e falei: não, cara, vocês entraram em destaque. E agora? Quais são os próximos passos? Quais são os próximos passos do Thiago, Bom Tempo, pós-livro? O que você pretende fazer? Pretende voltar pra lá? Pretende fazer um mochilão, sei lá, Ou de alguma coisa repente nesse sentido? expandir, tipo, putz, agora que eu já sei tudo do Seguir Japão. o Honda pro Camboja e Lituânia. Não, sei lá, agora que eu sei tudo do Japão, puta, eu vou estudar, sei lá, a Liga Coreana, sabe? Esse aqui Não, ele não é você bairrista, tem- ele é estadista. Ele troca. Pronto. Mas quais são os próximos, Thiago? Bem, eu confesso que ainda não cheguei a pensar sobre isso em detalhes, até porque nesse momento da gravação, né, o livro ainda não foi publicado, né, ainda estou correndo para fechar os últimos detalhes do lançamento, né. Inclusive a gente vai fazer um evento de lançamento agora no pavilhão japonês, lá no Parque do Ibirapuera, e já estão todos convidados, depois eu Que passo dia vai mais ser o detalhes. evento? Não, vamos pegar no final daí, ele já deixa os arrobas também. Pô. Mas assim, pensando no futuro, claro, eu tenho esse sonho de voltar para o Japão de novo, né? Até porque eu lembro que quando terminou minha bolsa lá, acabou os 40 dias, na verdade eu não fiquei triste. Eu achei que eu ia ficar triste quando estivesse pegando avião para ir embora, mas na verdade eu não fiquei. Eu fiquei foi motivado. Eu me senti mais motivado do que nunca, porque por tudo que eu tinha aprendido naquele curso, eu senti que aqueles 40 dias lá foram os 40 dias mais intensos da minha vida, não só pelo fato de estar lá, mas porque foram o curso que eu fiz pela JICA era um curso com muitas atividades diferentes, não só em sala de aula, mas a gente fez várias visitas, workshops, várias atividades diferentes. Eu aproveitei ao máximo o tempo que estava lá para encontrar pessoas, vir em lugares diferentes. Tanto como jornalista, né? Eu fui no máximo de estádios, jogos de futebol possível. Fiquei 40 dias, mas fui em 7 jogos de futebol. Fui em um jogo de beisebol também, porque eu tinha que conhecer o beisebol, né? Não sabia nem as regras, mas em 20 minutos lá assistindo o jogo, claro, com o colega do lado explicando as regras, já estava sabendo tudo que estava acontecendo. Assim. Deu para ter uma ideia de por que esse esporte é tão popular lá. Mas enfim, eu voltei de lá mais motivado do que nunca para poder meio que retribuir, né, essa bolsa que eu ganhei, né, difundindo mais ainda a cultura japonesa no Brasil e até agora com um pouco mais de autoridade, né? Porque eu sempre pensava, pô, eu escrevo tanto tempo sobre o Japão, mas nunca fui lá, então será que eu tenho alguma autoridade para falar isso mesmo, né? Porque às vezes até o pessoal perguntava. Você vê tudo aquilo que você idealizou, porque uma coisa é você ler a respeito, né? Outra coisa é você vivenciar lá. Então, quer dizer que se você voltou mais animado é porque atendeu suas expectativas também, né? Que às vezes o pessoal até perguntava, mas é sério que tem isso no Japão? É sério que tem isso mesmo? É sério que é desse jeito mesmo? Eu falava, mas eu falava, porque eu li que é assim, é porque eu vi no YouTube que é assim. Pelo menos agora eu posso falar, é porque eu vi com meus próprios olhos, né? Total. Então tem um pouco mais de autoridade também, mas eu tenho esse objetivo de voltar para lá, eu gostaria de ficar mais tempo lá, eu gostaria de melhorar o meu nível de japonês. Por mais que eu já consigo conversar, me comunicar, me virar no idioma, né, ainda está longe de um nível de fluência, né, então, se possível, eu tenho esse objetivo de ficar mais tempo lá no Japão, então acho que, pelo menos por enquanto, o próximo objetivo seria esse. Total. E agora a gente vai entrar pro
pra parte final, né? Eu queria te agradecer bastante por você ter vindo aqui. A gente nem se conhecia, o pessoal não sabe, né? Eu penso que a gente conhece todo mundo que vem, não. Mas obrigado por ter topado trocar uma ideia com a gente. Agora são os recados finais. Se você quiser falar a respeito do livro, mais ou menos as datas, deixe seus arrobas também. O Caurinho vai marcar todos eles no vídeo. É você mesmo, Caurinho. Fica à vontade, Thiago. Bem, em primeiro lugar, só gostaria de agradecer ao convite, né? Eu também não conhecia nenhum de vocês, fiquei conhecendo agora. Já tinha Mas visto, já tá na Irmandade já tinha visto também, o viu? Meet no evento da Japan House semana passada, mas nem conversei com ele, então hoje que eu tô conhecendo, então foi muito legal participar aqui. Eu estava até um pouco seguro antes de chegar, porque eu não tinha muita certeza de como que ia ser e tal, mas foi bem tranquilo, foi bem divertido, gostei bastante. E aproveitando para falar sobre o livro, quem tiver interessado em conhecer mais sobre o futebol japonês, dá uma olhada no meu trabalho. O nome do livro é Samurais Azuis, está sendo lançado pela editora Corner, que é uma editora especializada em publicações sobre futebol. Você pode tanto procurar no Google, né? Acho que já deve aparecer no Google agora se procurar. Tem pré-venda já? Sim, já está à venda no Opa, site da editora. Vai pra cá. Podem procurar também nas minhas redes sociais, no meu Instagram é thiago.bomtempo, ou simplesmente procura meu nome, Thiago Bomtempo, no Twitter também vocês podem me encontrar por esse nome. Ele passa várias coisas, informações legais no Twitter, viu? Eu já tô seguindo porque eu não sabia de nada. Eu me alimentei muito mais fácil com relação às informações no Twitter dele do que tipo, em todas as outras redes sociais. Porque tá tudo em japonês também. Eu não vou saber. Mas é isso aí. E muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. It? Cara, só novamente, né? Só agradecer. É uma conversa muito enriquecedora. Cara, acho que 70%, não mais, acho que uns 90%, assim, eu não sabia. Até instigou minha curiosidade, assim, eu nunca tive, sei lá, por exemplo, a curiosidade de falar, tá, por que o brasão desse time é assim? Que nem, eu torço pro São Paulo desde criança. Eu não sei por que o brasão é assim. Eu nunca parei pra pensar, sabe? Você vive no automático. E você, cara, você pesquisou até isso, assim. Isso é uma coisa que eu achei muito legal. E que com certeza eu saindo daqui, cara. Eu vou escolher um time do coração, velho. Não, eu já tenho aqui, ó. Mas eu vou procurar saber mais, sabe? Tipo, não só do meu, mas tipo, o Blaublitzak, Takashima Antlers, enfim. Porque, cara, muito da hora mesmo. Cara, de novo, parabéns. Você é muito bem-vindo aqui pra voltar também quando você tiver com o seu livro. Você podia arrumar um cara pra falar de futebol coreano também. Daí a gente coloca todo mundo numa mesa, né? Podemos? Por que não? Aí, ó. Eu não conheço nenhum especialista, mas... Eu tenho um perfil no Twitter, futebol coreano, em português. Aí. É mesmo? Aí, ó. Aí, eu acho que o cara mora na Coreia, não tenho certeza. Eu acho que vai ser... Não, demorou, né? Eu tenho que falar em coreano com ele? Não, é brasileiro. Ele escreve em português, então cara. suave, mano. Suave, melhor ainda. Apesar que coreano também a gente desenrola aqui. Não, você, Aqui é troglodita. Esse podcast aqui é troglodita, né não? Vai lá. Thiago, brigadão por estar aqui. Cara, foi fantástico. Agora a gente já sabe os principais nomes da Copa, a gente sabe os significados de vários times. Isso só me despertou mais interesse de conhecer o futebol japonês. A gente não sabia quase nada dessas particularidades, não só das histórias, mas como funciona o campeonato. Às vezes a gente encara com preconceitos algo, não, o futebol japonês é fraco. Não, às vezes é só você que não conhece, você não vê pela ótica certa, né? Eu fiquei muito mais curioso, você me passou o aplicativo lá que passa os jogos, depois a gente escreve nos comentários qualquer coisa vocês assistem também. Acho que é um campeonato que vale a pena, é uma escola diferente do que a gente está acostumado, né? Enfim, foi muito, não só enriquecedor, mas tipo, me deu uma calentada no emocional também saber tanta coisa assim, porque é uma área diferente que a gente não está acostumado com relação às nossas conversas, e saber que essas propostas são parecidas com o que a gente acredita também é interessante. Japão indo para a Copa, vamos ver o que vai virar. Mais uma vez, muito obrigado, Thiago. É nóis. Obrigado para você que ficou até o final. Se inscreva no canal, deixe o like, clica no sininho para ativar as notificações. Sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente vai ficando por aqui. É isso aí. Valeu. 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 Pode bater palminha?
Eu No sempre bato batismo. palminha.